Boa tarde a todos. Em nome do Panático Clube de Lisboa, quero dar-vos as boas-vindas e agradecer ao Comitê Olímpico de Portugal a disponibilidade deste auditório, um espaço particularmente simbólico para acolher uma reflexão dedicada aos valores fundadores do desporto. Agradeço igualmente a presença de todos os que decidiram associar-se a esta sessão, quer presencialmente, quer através da transmissão em direto, bem como a todos aqueles que a acompanharão posteriormente através da gravação que ficará disponível. Uma palavra de reconhecimento aos nossos convidados e à nossa moderadora, às instituições aqui representadas e a todos os que, de diferentes formas, se associaram a esta iniciativa. O desporto é uma das maiores expressões da condição humana. Inspira gerações, aproxima culturas, constitui uma poderosa ferramenta de educação, inclusão e desenvolvimento. Mas a sua verdadeira grandeza nunca residiu apenas nos recordes, nas medalhas ou nas vitórias. Reside, sobretudo, nos valores que lhe dão sentido. O mérito, a integridade, o direito, o fair play, a dignidade humana, a solidariedade e a educação pelo exemplo. Foi precisamente porque entendemos que estes valores mereciam ser reafirmados que o Panático Clube de Lisboa aprovou há poucos dias a proclamação em defesa dos valores fundadores do desporto perante o desafio colocado pelos Enunciate Games. A realização dos denominados Enunciate Games não é para nós o tema central desta sessão. Repetindo, a realização dos denominados Enunciate Games não é para nós o tema central desta sessão. É o acontecimento que tornou inevitável uma reflexão muito mais profunda. Que desporto queremos construir e, sobretudo, que desporto queremos legar às próximas gerações? A resposta do Panático Clube de Lisboa foi clara: reafirmar os valores fundadores do desporto e promover uma reflexão serena, plural e construtiva. A proclamação conheceu uma expressiva projeção nacional e internacional, incluindo o acolhimento expresso da World Anti-Doping Agency, confirmando que esta reflexão ultrapassa o Panático Clube de Lisboa e interpela toda a comunidade esportiva. É com este espírito que hoje reunimos um painel de reconhecida competência e complementaridade. Quero agradecer a Manuel Brito, Alexandre Mestre, José Manuel Araújo e Susana Feitor por terem aceito o convite do Panático Clube de Lisboa a participarem nesta reflexão. Uma palavra de agradecimento também à nossa moderadora, Mariana Fernandes, jornalista do Observador, que conduzirá este painel de debate. Os nossos fundadores do desporto. Os valores fundadores do desporto não são uma herança adquirida. Cada geração recebe-os de anterior, mas cabe-lhe a responsabilidade de os preservar, de os viver e de os transmitir à seguinte geração. É essa responsabilidade que hoje aqui assumimos em conjunto. É com este espírito que damos início à sessão em defesa dos valores fundadores do desporto. E para abrir esta reflexão, passo a palavra a Manuel Brito, a quem pedimos uma intervenção inicial que nos ajude a refletir sobre a dimensão educativa, ética e formativa do desporto e sobre a responsabilidade que todos temos na transmissão dos seus valores. Muito obrigado. Não está a funcionar ainda. Boa tarde. Saúdo o Sr. Presidente do Panático Clube de Lisboa, os colegas de painel, todos os assistentes, estimados companheiros do Panático. Vamos então conversar neste final de tarde sobre os valores fundadores do desporto e os desafios da sua preservação e promoção nas sociedades contemporâneas.
É com muito gosto que participo nesta reflexão sobre um tema absolutamente central para o presente e para o futuro do desporto, a preservação dos seus valores fundadores, num tempo marcado por profundas transformações sociais, económicas, políticas, culturais e tecnológicas. Quando falamos dos valores do desporto, não falamos apenas das regras, competições ou resultados. Falamos de princípios que moldaram gerações e que fizeram do desporto uma das mais fantásticas escolas de vida criadas pela humanidade. O desporto é muito mais que uma atividade física. É uma linguagem universal. É um espaço de encontro entre pessoas diferentes. É um território onde se aprende a competir sem destruir, a vencer sem humilhar e a perder com dignidade. Desde a sua gênese moderna, inspirada nos ideais olímpicos, o desporto assente em valores como o respeito, a honestidade, a lealdade, a solidariedade, a disciplina, a responsabilidade, a igualdade de oportunidades, a amizade, a excelência e o fair play. São estes valores que lhe dão sentido. Sem eles, o desporto perde a sua alma. Ao longo da minha vida, ligada à educação, ao desporto e à cidadania, tive o privilégio de observar uma realidade simples, mas profundamente significativa. Aprende-se muito com o desporto, no desporto, muitas vezes mais do que em qualquer outro contexto. Aprende-se a trabalhar em equipa, aprende-se a respeitar regras, adversários e árbitros. Aprende-se a aceitar decisões desfavoráveis, aprende-se a lidar com o fracasso e a persistir perante as dificuldades. Aprende-se que o esforço continuado vale mais que o sucesso imediato. E aprende-se, sobretudo, que ninguém constrói nada de verdadeiramente relevante sozinho. Mas importa colocar uma questão essencial. Estão hoje estes valores a ser devidamente protegidos? A resposta não é simples. Vivemos numa época de grandes oportunidades, mas também de grandes riscos. O desporto nunca teve tanta visibilidade, tantos recursos e tanta influência. Mas, precisamente por isso, enfrenta desafios cada vez mais complexos. Hoje, o desporto confronta-se com fenómenos que ameaçam a sua credibilidade e o seu valor educativo. O doping, a manipulação de resultados, a corrupção associada às apostas, a violência, o racismo, o assédio, a intolerância e a erosão progressiva de referências éticas. Todos estes fenómenos têm algo em comum. Colocam em causa a confiança. E sem confiança não há desporto. O primeiro grande desafio é o da crescente comercialização. A profissionalização trouxe benefícios inegáveis, mais e melhores infraestruturas, maior preparação dos atletas, evolução científica e técnica, mais visibilidade e novas oportunidades. Mas quando a lógica económica se torna dominante, surgem desequilíbrios evidentes. Em demasiados contextos, a vitória passa a ser o único critério. O resultado vale mais do que o processo. O lucro sobrepõe-se à missão. O espetáculo substitui a formação. E quando isso acontece, os valores deixam de orientar o desporto e passam a ser apenas um discurso. É neste contexto que ganham terreno práticas como, já referido, doping, uma fraude desportiva e uma ameaça à saúde e a manipulação de resultados, que destrói a verdade do jogo e a confiança nas instituições. O segundo desafio é o da hipercompetitividade. Vivemos numa sociedade obcecada pelo desempenho e pelo sucesso imediato. E essa cultura entrou no desporto. Cada vez mais cedo, crianças e jovens são submetidos a processos de especialização intensiva, com cargas de treino elevadas e expectativas frequentemente desajustadas. O risco é evidente. Transformar uma experiência de desenvolvimento integral numa fonte de pressão precoce. O desporto infanto-juvenil não pode ser uma versão reduzida do desporto de alto rendimento. Deve ser, antes de tudo, um espaço lúdico, de formação, de prazer, de descoberta, de crescimento e de desenvolvimento. Formar atletas é importante, mas formar cidadãos é ainda mais importante.
O terceiro desafio decorre das transformações tecnológicas. As redes sociais alteraram profundamente a forma como o desporto é vivido. Aproximaram pessoas, democratizaram o acesso e ampliaram a visibilidade. Mas também abriram espaço à desinformação, à polarização e ao discurso de ódio. Nunca foi tão fácil comunicar, mas também nunca foi tão fácil faltar ao respeito. O desporto não pode ser contaminado por esta lógica. Precisa de promover uma cultura assente na responsabilidade, no respeito e no sentido crítico. O quarto desafio é o enfraquecimento do voluntariado e do associativismo. O sistema desportivo continua a depender do trabalho generoso de milhares de pessoas que servem as suas comunidades. Mas as exigências burocráticas aumentaram, as responsabilidades são maiores e o reconhecimento nem sempre acompanha o esforço. Se não formos capazes de simplificar processos e valorizar quem se dedica ao desporto, corremos o risco de enfraquecer uma das suas bases mais nobres. Importa, aliás, sublinhar que o desporto e a vida associativa são também uma verdadeira escola de democracia. Nos clubes, nas associações e nas federações, exercita-se a participação cívica, o debate de ideias e a responsabilidade coletiva. É aí que muitos cidadãos têm o primeiro contacto com práticas democráticas concretas. Participar em decisões coletivas, votar, eleger, ser eleito, assumir funções e prestar contas. Mas é precisamente por isso que devemos olhar com preocupação para uma tendência crescente, a interferência política no desporto. Quando interesses conjunturais, conflitos geopolíticos ou instrumentalizações partidárias se sobrepõem à autonomia das instituições desportivas, compromete-se a credibilidade, a estabilidade e a confiança no sistema. O desporto deve dialogar com o poder político, mas não deve ser capturado por ele. Preservar a sua autonomia é condição essencial para proteger os seus valores. O quinto desafio é a inclusão. O desporto tem de ser um espaço aberto a todos, independentemente do género, da condição económica, da origem, da idade ou da existência de deficiência. A inclusão não pode ser apenas um princípio, tem de ser uma prática concreta. E isso exige acessibilidade, políticas consistentes e uma cultura efetiva de respeito pela diferença. O sexto desafio é o aumento da prática desportiva e a construção de uma verdadeira cultura desportiva em Portugal. Apesar dos progressos alcançados nas últimas décadas, Portugal continua a apresentar níveis de prática desportiva inferiores aos desejáveis. Uma parte significativa da população permanece afastada da atividade física regular, com consequências para a saúde, para a qualidade de vida e para a integração social e para o próprio desenvolvimento humano. Esta realidade obriga-nos a refletir sobre uma questão fundamental. Queremos um país que assista ao desporto ou um país que pratique desporto? O desporto não pode ser encarado apenas como uma atividade destinada aos atletas federados ou aos mais jovens. Deve fazer parte do cotidiano dos cidadãos, independentemente da idade, da profissão ou da condição social. Precisamos transformar o desporto num hábito de vida e numa dimensão integrante da cultura. Ora, isso exige uma articulação entre o Estado, as autarquias, as escolas, as empresas, as famílias. Exige melhores condições de acesso, mais oportunidades de prática, mais valorização da educação física e do desporto escolar, uma articulação mais eficaz entre a escola e o movimento associativo desportivo e políticas públicas consistentes que promovam estilos de vida ativos e saudáveis ao longo da vida. O aumento do número de praticantes não deve ser visto apenas como um indicador estatístico. Deve ser encarado como um objetivo estratégico nacional. Se queremos preservar os valores do desporto, temos igualmente de garantir que esses valores chegam a um número cada vez maior de cidadãos, porque o desporto só cumpre plenamente a sua missão educativa e social quando é vivido e praticado pelo maior número de cidadãos. Perante este cenário, importa afirmar, para terminar, caminhos claros. Em primeiro lugar, reforçar a educação para os valores desde a base, nomeadamente através da educação física e do desporto escolar. Em segundo lugar, colocar a ética
no centro das políticas desportivas, não como retórica, mas como critério de decisão. Em terceiro lugar, investir seriamente na formação de dirigentes, treinadores e outros agentes desportivos. Os valores ensinam-se, sobretudo, pelo exemplo. Em quarto lugar, valorizar e simplificar o associativismo, reconhecendo o seu papel insubstituível na coesão social, na participação cívica e na formação democrática. Em quinto lugar, reforçar a articulação entre escola, clubes, famílias e comunidade. A educação para os valores é uma responsabilidade partilhada. E, finalmente, afirmar de forma clara: o desporto é um bem público. Mesmo quando organizado por entidades privadas, o seu impacto é coletivo. Contribui para a saúde, para a educação, para a inclusão, para a cidadania, para a coesão social. O desporto tem demonstrado ao longo da história uma notável capacidade de adaptação, mas não podemos ser ingênuos. Os valores do desporto não se preservam automaticamente. Exigem vigilância, compromisso e ação. No mundo marcado por divisões, individualismo e incerteza, o desporto continua a oferecer algo raro. Uma linguagem universal, baseada no respeito, na cooperação e na superação. A questão não é saber se esses valores continuam atuais. A questão é saber se temos coragem de os colocar no centro das nossas decisões. Porque, no final, o verdadeiro sucesso do desporto não se mede apenas em medalhas, recordes ou títulos. Mede-se na qualidade dos cidadãos que ajuda a formar. Mede-se mede-se na força das comunidades que ajuda a construir. E mede-se na capacidade de contribuir para sociedades mais justas, mais solidárias e mais humanas. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Vamos então dar início aqui ao nosso debate, ao nosso pequeno painel. Queria agradecer, antes de mais, o convite ao Panathlon Clube de Lisboa, na pessoa do Sr. Presidente Mário Almeida. Comigo tenho, já sabem, Manuel Brito, ex-presidente do Instituto Nacional do Desporto, Alexandre Mestre, advogado, professor universitário, também José Manuel Araújo, membro do Comitê Executivo dos Comitês Olímpicos Europeus, e Susana Feitor, atleta olímpica e agora presidente do Conselho de Administração da Fundação do Desporto. Estamos aqui para discutir também, e não só, esta questão dos Enhanced Games. Eu acho que é preciso, se calhar, contextualizar um bocadinho e explicar o que é isto, então, dos Enhanced Games. Ora, são Jogos Olímpicos, ou pelo menos algo parecido com isso, uma competição que teve a sua primeira edição no passado mês de maio, com atletismo, natação e também levantamento do peso, onde o doping ou as substâncias de aumento de performance são permitidas, ou seja, não existe qualquer limitação. A única limitação é que têm de ser substâncias que são aprovadas, neste caso, pelos Estados Unidos, ou seja, no caso das drogas, a cocaína e a heroína não é aceita e não pode ser utilizada, mas todas as substâncias de aumento de performance podem ser utilizadas e são, aliás, incentivadas. E eu acho que aqui a grande questão, ou pelo menos quando todos começámos a olhar para isto de outra maneira, foi quando atletas olímpicos, ou antigos atletas olímpicos, começaram a dizer que iriam participar nestes Enhanced Games, principalmente pelo incentivo financeiro, ou seja, cada recorde que é quebrado, mesmo não sendo homologado oficialmente, dá direito a um prémio de $1 milhão e daí, obviamente, pelo menos para aquelas pessoas e para aqueles atletas olímpicos, esse incentivo. E se calhar começo por aí, e Susana, não querendo o clichê de começar pelas senhoras, se o desporto moderno nasceu sob o signo sítios altos fortes, ou seja, mais rápido, mais alto, mais forte, estes Enhanced Games são o pináculo disso mesmo ou são a destruição disso mesmo? Antes de mais, agora sim. Antes de mais, agradecer o amável convite, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sabe que sempre que eu puder contribuo com a minha participação e representar tudo o que eu trago atrás de mim, porque é um gosto e felicito pelo dinamismo que tem colocado aqui no Panathlon. Muito obrigada. E aos meus companheiros de painel, também é uma honra estar aqui no meio destas sumidades que eu sinto-me não só pequenina, mas também muito honrada, porque depois de ouvir aqui
o Manel Brita, com esta introdução, o que é que a gente vai acrescentar, não é? Portanto, muito obrigada. E do lado dos atletas, eu não diria o pináculo, eu diria que, utilizando aqui uma palavra que o Manel Brita colocou aqui muito bem, é complexo. Complexo porque estamos a falar de pessoas, e as pessoas não são todas iguais. E aquilo que cada um valoriza é muito diferente. A nossa questão está, é isto que nós queremos? E eu sigo um pouco a filosofia e a ideia que as sábias palavras do nosso Manel Brito nos apresentou aqui, que efetivamente existe uma ideia fundadora, os sítios altos fortes, pronto, pode ser outro chavão qualquer, e efetivamente eu, quando era atleta, não escapava também às sensações que às vezes sentíamos de alguma injustiça que poderia existir, dos boatos que às vezes corriam, que determinado atleta poderia não estar a jogar limpo. E efetivamente as regras, quando foram colocadas, são para todos, e nós vamos a jogo com as regras. E se há alguma coisa que o desporto nos ensina, é a respeitar as regras, senão és desclassificado. E eu, que venho da marcha, que se não respeitar aquelas duas principais regras, levo logo a raquete vermelha. Portanto, desde muito jovem que fui bebendo esses ensinamentos. E aí a riqueza, uma das riquezas do desporto, é a capacidade de intervir e influenciar o crescimento da pessoa, que quando é adolescente é uma esponja, ou quando é mais pequenina ainda, é uma esponja, questiona tudo, quer saber de tudo, e portanto é um momento espetacular para nós que somos já mais adultos e que passamos por determinadas etapas e sabemos o que é que cada etapa traz. Podemos e devemos intervir para que possamos então ajudar as pessoas a crescer por forma a que consigam ter o discernimento possível para dizer não a determinadas situações. Neste caso, o mote aqui da nossa conversa tem a ver com os jogos onde eram permitidas todas as substâncias, mas se calhar esquecem-se que há uma pessoa por trás de todas essas pessoas que estão ali. E de repente estamos a competir substâncias e não estão a competir pessoas que trabalharam os seus limites e os seus talentos. Porque, na verdade, um atleta é isso. Não sei se respondi. Acho que sim. Mas partindo precisamente daí, tinha uma questão sobre isto. Pode ser o Alexandre a responder. Nestes Enhanced Games, ou neste mundo para onde parece que estamos a ir, de facto é uma competição de pessoas e de atletas, ou vamos começar a ter uma competição de que laboratório é que trabalhou melhor e que laboratório é que teve mais sucesso? Muito boa tarde. Começar por agradecer ao nosso Presidente Mário Almeida o convite para estar aqui presente nesta casa, no Comitê Olímpico de Portugal, com estas pessoas que aqui estão. Bom, quando perguntou à Susana a questão dos sítios altos e fortes, eu lembrei-me também, agora não consigo já precisar quem foi o autor, mas houve um autor que a determinada altura disse que evoluímos para uma situação tal em que já estamos sítios altos e fortes, fortúneos. Portanto, o que nos mobiliza muito, cada vez mais, o mundo em geral, é a fortuna. É o dinheiro, é o entretenimento, é o negócio, é o espetáculo. E, portanto, olhar para esses jogos é também olhar para o reflexo de para onde é que nós fomos. Fomos para esse caminho. E esse caminho levou-nos para priorizar aquilo que é, uma fábula e não a realidade, aquilo que é artificial e não real, só que as pessoas sabem ao que vão. E, portanto, é um produto e estão atrás daquele produto. Associado a isso está, e o Manel Brito falou nisso há pouco, a comercialização. E a comercialização, a determinada altura, o próprio Juan António Samarantes entendeu-a como inevitável e, portanto, temos que saber responder àquilo que é inevitável e temos essa comercialização que leva a que interesse à indústria farmacêutica e interessa a todo o mundo económico-financeiro, porque o desporto é tal, enfim, ferramenta de associação comercial muito fácil, muito rápida e muito imediata. Portanto, tínhamos ali atletas, tínhamos ali antigos atletas, tínhamos ali um aproveitamento da palavra olímpica à margem da lei, claramente, mas tínhamos ali uma farsa, não é? Uma farsa. Agora, as farsas, quando nós sabemos que é uma farsa,
sabemos qual é o produto que temos à nossa frente. Quando vemos uma peça de teatro e sabemos que o que está ali a passar é apenas isso ao teatro, nós não vamos aderir à realidade. O perigo é que, gradualmente, quando isto começar a ser, e esperemos que nunca o seja, a realidade que nós vemos, aquilo que começamos a absorver é entender aquilo como a verdadeira realidade. E esse é que é um perigo que eu espero que nunca enfim, que nós cheguemos a esse ponto. José, olá, boa tarde. Usando aqui a palavra que o Alexandre usou, o espetáculo e o entretenimento, estamos mesmo a caminhar para um sítio onde essa justificação do espetáculo ou do entretenimento pode mesmo justificar o facto de se estar a quebrar os valores éticos do desporto? Bem, inicio também a minha intervenção agradecendo o convite ao Panathlon para estar aqui e, obviamente, também cumprimentar os meus colegas que estão aqui deste lado, mas também muito boas pessoas, muito boas caras que vejo aqui do outro lado. De facto, nós estamos aqui, em primeiro lugar, estava a ouvi-los e a pensar que, na verdade, vamos ter aqui uma tarefa difícil, que é encontrar aqui alguma discordância, porque verdadeiramente estamos aqui um conjunto de pessoas que valorizou sempre o desporto como uma ferramenta social, como parte integrante, digamos, em termos até europeus, de um modelo social europeu, de um modelo de desporto europeu que é baseado na solidariedade, no voluntarismo. Enfim, há aqui um conjunto de princípios que nos unem a todos. E o Panathlon também é um dinamizador deste tipo de preocupações. Como vejo esta evolução para este tipo de negócio, de jogos, de competições multidesportivas que têm apenas como objetivo juntar pessoas e faturar? Eu acho que o esforço tem que ser do nosso lado e deste lado, que é um lado preocupado em preservar os valores do desporto, em fomentar esses valores, em aumentar a percepção das pessoas, da sociedade em relação a estes valores e afastar tudo quanto é verdadeiramente um crime. Vamos ver, o desporto fomenta a competitividade, sim, fomenta, mas fomenta também baseado num conjunto de princípios que são aqueles que o Manuel Brito iniciou muito bem. Portanto, o objetivo não é ganhar a todo custo. O objetivo é ganhar respeitando um conjunto de regras. E portanto, quando nós estamos aqui a discutir ou a falar sobre, aqui há uns tempos atrás, estive em outubro do ano passado, no Congresso das Academias Olímpicas Europeias, em que se discutiu exatamente esta questão e em que se sinalizou, digamos, uma posição negativa, quer das academias, quer dos comitês, de toda a gente tem uma visão negativa. Todas as pessoas que estão envolvidas no desporto, do seu conceito institucional e da forma como ele é promovido. A lógica é, vamos criticar e vamos, por outro lado, denunciar uma prática desportiva que é feita, digamos, sem regra rock, sem qualquer controle. Só concluir para dizer o seguinte, enfim, tentando encontrar aqui uma imagem que seja... Eu, quando me envolvi mais diretamente no Comitê Olímpico, estive aqui durante vários anos como secretário-geral, houve um aumento da percepção dos problemas e tínhamos aqui um especialista muito reputado nessa área da manipulação de competições. Da questão dos jogos, da questão da forma de alterar um resultado através do incentivo e da possibilidade de alguém ter um comportamento diferente daquilo que deveria ser o seu comportamento adequado e alterar as coisas. Antes disso, quando se falava em mentira no desporto, falava sempre muito no doping. O doping é a utilização de substâncias proibidas para aumentar o rendimento. Puxado um bocadinho mais atrás, no fundo, as questões do doping foram aparecendo e eu lembro-me, enfim, eu tenho 70 e picos anos, mas nos meus, sei lá, talvez aos 20 anos, um bocadinho mais cedo, comecei a ler os livros do Asterix, mas talvez aos 20 anos terei lido o Asterix dos Jogos Olímpicos. E aquela imagem da língua de fora e do azul a aparecer, a mostrar que há uma forma de controlar uma atitude desportiva incorreta, deve ser feita. E esta sanção que deve ser dada
uma sanção social para já, até digamos, à proibição, não estamos a falar dessas questões, mas essa sanção social tem que acontecer porque os atletas que jogam limpo não podem estar a ver este tipo de situações passarem impunes e passarem sem uma crítica social e uma crítica das entidades, das organizações desportivas, que seja clara e que seja o sinal que os atletas que estão no sistema desportivo devem receber. Manuel, de todos aqueles valores que há pouco elencou, qual é que é o valor fundador ou fundamental do desporto que está mais em risco ou que corre maior perigo nos dias de hoje? Há vários perigos. Este microfone está a fazer. Eu conheço profundamente a questão da dopagem. Durante 10 anos fui o responsável, quer há 20 anos, quer mais recentemente. A dopagem está muito controlada. O avanço científico e técnico veio ajudar muito à luta antidopagem. Por outro lado, há um aumento muito grande da consciência dos perigos e das responsabilidades que cada praticante desportivo tem. E, no caso português, por exemplo, eu estive a fazer um trabalho até há pouco tempo, em que consultei milhares de recortes, de há mais de 20 anos. Há 20 anos eu tive grandes problemas com o futebol. Grandes problemas. Mais recentemente não há problemas com o futebol. Portanto, houve aqui um aumento de consciência muito grande, de responsabilização dos praticantes, dos médicos, das equipas médicas, etc. E, por outro lado, por exemplo, a hormona de crescimento. Há 20 anos não era detectada. Hoje faz parte das rotinas laboratoriais e são detectadas. Portanto, eu acho que a luta antidopagem avançou muito, mas há um setor que ainda está mais recuado, que é a manipulação de resultados. É extraordinariamente perigoso. São redes mafiosas que estão na base dessas práticas. Alguns casos já foram detectados em Portugal pela Polícia Judiciária. Houve acusações, foram a tribunal, foram julgados, mas há consciência que há redes muito vastas. Em qualquer uma destas perversidades no desporto, há sempre 2 elementos-chave: poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Seja no doping, seja na manipulação de resultados, sempre. Eu acho é que está um clima favorável, generalizado, do qual eu acompanhei muito os Enhanced Games. Acompanhei muito. E, em relação às expectativas dos organizadores, foi um fiasco. Não terá sido um fiasco em termos das transmissões pela internet, mas foram 42 atletas, 24 países. Apenas bateu um recorde, mas tinha substâncias dopantes, tinha um fato que não era autorizado pela World Aquatics e, portanto, foi um fiasco do ponto de vista dos jogos, chamava-se os Jogos dos Esteroides, essa tentativa. Porque houve um movimento muito forte que contestou o Comitê Olímpico, a Agência Mundial Antidopagem, todos. Portanto, eu acho que há uma consciência muito grande do que está a passar. Inclusivamente, conheço alguns trabalhos sobre a sensibilidade dos jovens, por exemplo, quanto à dopagem. E trabalhos nos Estados Unidos e trabalhos no Reino Unido, eles são inequívocos. Os jovens não aceitam a dopagem. Ora, isso é um avanço cultural muito grande, muito grande. Aquela do ganhar a todo custo já não vale, eles não aceitam isso, porque perceberam ser rei por um dia, porque um trabalho, eu lembro-me que era ganhar, mas morrer ao fim de 5 anos, uma coisa desse tipo. E, portanto,
é muito positivo que haja esse tipo de respostas, que é: os jovens não estão a aceitar a utilização de substâncias que lhes permitam falsificar os resultados, beneficiar ilicitamente dos resultados desportivos. Só mais uma nota. Há uma área, até vou escrever sobre isso um dia destes. Os Estados Unidos têm uma luta antidopagem muito forte e muito fraca. Muito forte porque a estrutura antidopagem oficial, aquela que segue as determinações, as recomendações da Agência Mundial Antidopagem, isso são cumpridas, as práticas olímpicas, etc. Bom, as modalidades olímpicas. Mas as grandes modalidades nos Estados Unidos não obedecem a esses critérios. E são as mais populares, aquelas que trazem mais dinheiro. Eu conheço bem o responsável dos Estados Unidos, o Taggart, e um dia perguntei-lhe: mas não há controle antidoping, sei lá, no futebol americano e tal. O FBI controla os esteroides e tal. Está bem. Mas só é que as substâncias proibidas serão, para aí já não me lembro, mas 600, ou assim, além das práticas. Não é só as substâncias e as práticas. Autoinjeções de sangue, a manipulação sanguínea, etc., é proibida. É um método que é muito usado, nomeadamente no ciclismo. Mas, portanto, os Estados Unidos, que estão muito avançados e têm ajudado muito a lutar antidopagem, também têm essa contradição interna que ainda não resolveram. Portanto, acho que a batalha pelos valores do desporto está a ganhar, progressivamente. É a minha expectativa. E acho que o Panathon Clube de Lisboa, no caso por exemplo, daquilo que se passou, que ando muito preocupado com isso, que são as influências políticas no desporto. O que se está a passar no Campeonato do Mundo de futebol tem tido situações absolutamente miseráveis do ponto de vista da ética. E o clube fez um apelo, a questão do árbitro africano, que nem entrou, aliás, ficou ali borderline, teve que ser recambiado. Bom, isto é, que o Panathon Internacional se pronunciasse sobre isso, dissesse alguma coisa. Portanto, que as organizações internacionais metam a cabeça. Enfim, acho que está a andar bem. Susana, esta questão dos jovens, ou seja, na formação dos jovens atletas, como é que se explica ou como é que se implementa os valores do desporto se existem estes jovens de hoje em dia que veem alguns no topo a abdicar do jogo limpo, a abdicar do fair play, a irem alegadamente para um caminho mais rápido? Como é que se explica que há outro caminho que é um bocadinho mais complicado, mas que respeita outras coisas? Eu creio que não era só na minha altura, mas continua a ser totalmente atual, que são os exemplos. Ou seja, nós estamos perante uma altura em que a comunicação é algo muito confusa, ou seja, existe muito lixo nas redes sociais, existe muitas fake news, e agora com a inteligência artificial, pior, é difícil perceber o que é verdade e o que não é. E ser-se exemplo requer isso mesmo, requer verdade, requer que tenhamos determinada presença, posicionamento, e alguns atletas que são espantosos, tanto a nível desportivo como pessoas, têm que lutar para ter essa plataforma e para ter essa janela, esse posicionamento para poderem ser vistos e as pessoas os conhecerem. O futebol é a modalidade que, pelo menos a nível europeu e a nível mundial, digamos assim, de modo geral, que tem mais visibilidade, e é muito simples seguir um futebolista com renome e não há nenhum jovem que não conheça pelo menos um futebolista, não é? A não ser que não goste de desporto. E, portanto, eu continuo a acreditar que os nossos campeões têm um papel fundamental
porque são o exemplo. E o dar-se a conhecer o processo, a conhecer as histórias, contar como é que se faz para eu conseguir treinar e tornar-me a melhor versão de mim própria hoje, mais que ontem, isto tem que ser contado. E são estas histórias que normalmente cativam e têm emoção associada, cativam as pessoas. E, claro, e os jovens não são exceção. Portanto, aliado à educação e ao papel que as entidades têm, o Comitê Olímpico, tanto internacional como cada Comitê Olímpico Nacional, têm programas de educação olímpica que visa exatamente chegar às escolas com estas mensagens, estes valores e todas estas filosofias que estão associadas indiretamente também à preparação e à rotina dos atletas. Como é óbvio, todas as entidades, como aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje, a falar desta temática, estamos a passar mensagem para os adultos e a esperança é que estes adultos sejam educadores e formem os mais jovens, porque nós não vivemos num mundo isolado, nós não vivemos numa bolha, isso não existe. Efetivamente, nós influenciamos-nos todos uns aos outros e por isso a minha mensagem é esta: eu acredito no exemplo, apesar de nós percebermos que algumas pessoas optam por outros caminhos, e esses caminhos têm que ser identificados como fora das regras que são aquelas que são aprovadas e aceitas por todos, e ao mesmo tempo que nos permitem viver em sociedade, porque se não existirem regras isto era um caos total, não é? E portanto é isto que eu penso em relação à relação entre os atletas e os jovens. José, como é que se protege a saúde, antes de mais, e a integridade dos atletas quando depois existem competições ou organizações que acabam por incentivar a utilização de substâncias proibidas e perigosas, muitas vezes, para os próprios atletas? Bom, eu acho que a tónica que a Susana referiu da questão da educação é a questão mais relevante. Eu estava a ouvi-la e queria também partilhar convosco aquilo que é uma experiência que tenho ao nível dos Comitês Olímpicos Europeus. Há vários anos, o Jacques Rogge, ainda presidente dos Comitês Olímpicos Europeus, decidiu criar o que eram os Jogos da Juventude, que mais tarde evoluíram para os Festivais Olímpicos da Juventude Europeia. De 2 em 2 anos há competições quer de verão, quer de inverno, e que temos jovens entre os 14 e os 18 anos. Desde 2019 que temos vindo a implementar um programa de jovens embaixadores. Basicamente, colocar atletas olímpicos, preferencialmente, a desenvolver um conjunto de conteúdos que durante esses festivais olímpicos, porque naqueles casos não há aquelas idas de 2 dias e depois voltam, fazem competição e vêm embora, eles ficam lá durante esses 7 dias, entre competição e cerimónias de abertura e encerramento, e durante esse período nós temos uma estrutura montada para os European Young Olympic Ambassadors, que vêm dos países todos. No nosso caso tem sido a Tamila Oluba a pessoa que nos tem representado, e muito bem, e é verdadeiramente interessante e importante que estes atletas, que são atletas que começam o seu percurso olímpico, é gente que sai, enfim, a Tamila, que é um caso no FOJ em 2013, depois vai aos Jogos de Nanjing em 2014, Jogos Olímpicos de 2016, portanto, a pessoa percebe que é, de facto, o início de um percurso olímpico, e nessa altura ter um conjunto de abordagens com eles, quer as conversas com os atletas olímpicos, quer especialmente através de formas bastante soltas e fáceis de apreender, de passar a estes jovens todos um conjunto de princípios essenciais como a integridade, a manipulação de resultados, o doping, a questão da própria sustentabilidade, é aproveitar esse momento em que nós temos aqueles atletas que, em condições normais, vão fazer o percurso até aos Jogos Olímpicos, que vão ser um exemplo mais tarde para os outros, estarem ali e poderem falar com eles e poderem esses jovens apreender o conjunto de valores que temos que passar, e que obviamente que eles também já têm, obviamente, da formação que é dada, quer pelos Comitês Olímpicos Nacionais, quer pela escola, porque obviamente, por exemplo, aqui o Comitê Olímpico tem também um programa que envolve vários, enfim, já largas centenas de escolas. E, portanto, a questão da educação é a questão que pode resolver. Depois há nós temos sempre uma frase muito famosa no desporto, que é: cada euro investido no desporto poupa 4 euros da saúde. 4 ou 5 ou 7. Já ouvi vários números, portanto, mas há de andar ali por ali.
E nós, verdadeiramente, também temos que dizer que esta é uma questão de proteção da saúde do indivíduo. Não estamos a falar do atleta. Aquela pessoa que entra por esse caminho corre um risco elevadíssimo de ter um conjunto de complicações de saúde num curto, médio prazo. E, portanto, essa também, digamos, um argumento, não uma ameaça, mas é um aviso muito claro a quem quer tomar esta opção. É que a sua vida corre risco e não vale tudo e tem que verdadeiramente perceber que a sua capacidade desportiva, sendo aumentada com recurso a substâncias proibidas, é uma mera ilusão, é uma coisa que vale um tempo, mas que verdadeiramente pode ter efeitos diretos na sua saúde e na sua vida até ao final. Alexandre, aproveitando, temos um jurista na sala. Queria perguntar-lhe qual é... Às vezes há um elefante, outras vezes Acho que não, acho que agora dá mais. Queria perguntar qual é a base legal, ou se existe base legal para existir uma competição desta, ou seja, se é uma coisa que, na verdade, sendo substâncias aprovadas pela FDA, tem essa base legal aí, ou seja, não são substâncias ilegais nos Estados Unidos, ou se de facto existe ali algum tipo de incumprimento da lei, nem que seja pela ideia de tentarem colar-se aos Jogos Olímpicos, nem que seja pelo nome. Bem, estava aqui a ouvir o Zé Manuel Araújo e eu lembrei-me da questão da autodeterminação dos atletas em relação ao seu próprio corpo. Leva-nos à autonomia e individual dos atletas. E depois há também a autonomia de um conjunto de pessoas querer criar uma determinada competição, chamar-lhe competição, que é uma competição que é paralela ao universo federativo, é parafederativo, mas é uma competição puramente privada. E, uma vez mais, é assumidamente privada. Portanto, não há ali uma pretensão de dizer estamos aqui a criar uma competição para um calendário que seja, portanto, um calendário da promoção-relegação, do mérito desportivo. Não, é o que é. E, portanto, se formos para a lógica da iniciativa privada, qualquer um de nós, desde que não crie nada cujo objeto seja ilegal, neste caso é a promoção de uma competição a que podem chamar de desporto, mas isso também, o conceito de desporto é muito dispar, podem criar uma competição desta natureza. Aliás, basta pensarmos no caso da Superliga, em que temos um Tribunal de Justiça da União Europeia a dizer não se pode pôr em causa, por um lado, o monopólio da FIFA e da UEFA, mas, por outro lado, a FIFA e a UEFA abusam da sua posição dominante, pelo menos o que o Tribunal de Justiça diz, quando querem impedir, sancionando, aqueles clubes que queiram, fora da sua órbita, criar uma competição paralela. E os atletas que, fora da sua órbita, venham a participar nessa competição paralela. Ora, quando é o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia a dizer assim, muito bem, tem que se dar liberdade de iniciativa a quem queira criar uma competição paralela, não há só o desporto federado, então, por maioria de razão, uma competição desta natureza também pode acontecer. Igualmente, e aqui o Manuel Brito dirá melhor, mas igualmente também ninguém é obrigado a assinar, como ninguém foi, nem as federações nem os Estados, a serem signatários do Código Mundial Antidopagem, a aderirem ao Código Mundial Antidopagem, porque quem quer adere, quem não quer não adere. E, portanto, se eu quiser fazer uma competição em que se liberaliza o consumo de doping, eu posso fazer. Nada me impede. Agora, o que eu não posso fazer é tentar criar uma competição que cria no espectador, cria no consumidor, a ilusão de que até por isso é que foram contratados, porque é o termo, uma série de ex-atletas olímpicos, e não sei como é que esses atletas que foram atletas olímpicos podem alguma vez, enfim, entrar num esquema destes, porque é um esquema, não é? Foram contratados para, no fundo, se falar no olimpismo. Foram jogos dos esteroides, mas também muitas vezes conhece a palavra olímpico, e aí é claramente ambush-marketing, é uma associação a uma palavra que é uma propriedade olímpica que está protegida pela Carta Olímpica, só o COI é que a pode explorar comercialmente, e na prática aquilo que ali aconteceu, voltamos à indústria farmacêutica, é a exploração comercial, associando, às vezes tacitamente, implicitamente aos Jogos Olímpicos, outras vezes de forma flagrantemente expressa aos Jogos Olímpicos. Aí sim estamos, na minha opinião, no domínio da ilegalidade. No mais, é uma competição paralela. Nós também assistimos a uma série
de eventos que sabemos à partida que são batota, mas os eventos acontecem. Não é? Manuel, dizia-me há pouco que o fenómeno do doping, digamos assim, deu muitos problemas no futebol nas décadas anteriores. Hoje em dia já não dá assim tanto. Perguntava-lhe como é que se chegou aí, ou seja, se foi um processo quase pedagógico no que diz respeito ao futebol e se corremos o risco de existir um retrocesso à medida que os tempos forem avançando. A evolução do futebol em Portugal, no caso da luta antidopagem, eu acho que é um exemplo magnífico. Há 24, 25 anos eu tive muitos problemas, lembras-te bem disso, com a nandrolona, que havia explicações que era porque tinham comido carne de porco não castrado. Era tudo um conjunto estimulantes, diuréticos. Bom, agora não há nada, não se encontra. E os clubes são muito escrutinados, controles fora de competição, aleatórios. Portanto, eu acho que houve uma evolução absoluta, total, sobretudo pela educação, pela formação, pelo esclarecimento e pela repressão. Sejamos objetivos. Um jogador que seja sancionado 2 anos de paragem, e a vida dele, como é? Vive de quê? E isso, claro, mas por outro lado, no caso concreto da Federação de Futebol de Portugal, houve uma formação muito intensiva dos quadros clínicos, os médicos, fisioterapeutas, etc. Formação específica, e alargou-se o quadro clínico com médicos que estão muito vigilantes. Um dos problemas que temos ao longo, em várias modalidades, são os suplementos nutricionais contaminados. Bom, e isso tem sido uma armadilha, porque eu lembro-me de alguns produtos, lembro-me de uma equipa de futebol, por exemplo, vários jogadores foram apanhados e sentiram-se mal, com tonturas, etc. Tinham um suplemento, uma coisa dita de laranja, que não tinha nada de laranja, era cor alaranjada, mas era cafeína, pura e dura. Bom, e nada dizia no rótulo o que é que continha. Noutros casos, muitos dos suplementos, o Comitê Olímpico chegou a fazer em Coabada um estudo sobre os suplementos nutricionais, os que estavam contaminados ou não, e muitos estavam, uma percentagem muito elevada. Os fabricantes não garantiam a pureza e, portanto, muitos praticantes caíam nessa armadilha. Isto é, não se queriam dopar, mas eram dopados indiretamente. E há aqui uma lei que é a strict liability, que é a chave da legislação antidopagem, que é a objetividade, que é a culpa é do praticante. E, portanto, isso faz com que aumente a responsabilidade e a atenção que ele tem àqueles que lhe davam o comprimido amarelo, azul e vermelho. Foi o que alegadamente aconteceu com o Yannick Sinner, agora com o tenista. Recentemente, o Yannick Sinner, foi exatamente o que ele alegou, que não sabia exatamente que o creme que estava a usar tinha substâncias proibidas, mas a verdade é que acabou por ser ele a ser investigado. Mas eu já vi tudo, de relações sexuais. A usar a escova de dentes do companheiro, quer dizer, tem havido desculpas para tudo. Mas as organizações antidopagem e a parte disciplinar normalmente é muito dura e não vai nessa do sexo nem da pasta de escova de dentes, não vai nisso. Portanto,
A responsabilidade objetiva é uma das chaves da luta antidopagem. Mas eu estou francamente animado em relação à evolução que houve nesta área, mas estou preocupado com a manipulação de resultados. Sobre esse caso, e sem perdermos muito tempo com isso, queria só perguntar-lhe se acha que Portugal pode um dia, eventualmente, ter um escândalo como, por exemplo, a Turquia teve agora há pouco tempo, em que foram detidos árbitros, treinadores, jogadores, ou seja, de entrarmos, de facto, nessa máfia, nesse esquema tão alargado, que podemos, de facto, ter um problema de manipulação de resultados a uma larga escala em Portugal. A manipulação de resultados, muitas vezes, a origem é no Oriente. Em países situados no Oriente, tanto quanto eu sei. Mas há a Interpol, a Europol, estão muito atentas, e claro, a PJ, muito atentas a esse fenómeno que é transnacional, claramente, não é? Mas vamos lá ver uma coisa. Portugal não é um país de bandidos, ao contrário do que alguns dizem. Não é um país de bandidos. Não temos aqui um esquema organizado de manipulação de resultados. Eu não conheço. E já estou cá há mais de 70 anos, quer dizer, não conheço. Nunca tivemos, ao contrário de outros países, doping de Estado. Nunca tivemos isso. Acho que há áreas que se têm estabelecido em Portugal, das quais nos podemos orgulhar, da honestidade de procedimentos. Quer dizer, não somos um país de bandidos. E, portanto, o ataque a essas perversões, como eu disse, da prática desportiva, tem tido uma aceitação, ninguém contraria. Eu já estive em algumas audições parlamentares sobre questões de desporto, etc. Eu nunca vi um deputado de um partido qualquer dizer eu sou contra isso. Portanto, há uma unanimidade política e social essencial para ajudar as autoridades antidopagem ou antidroga. Portanto, esse consenso social e político é decisivo, e existe em Portugal, é decisivo para reforçar as autoridades que estão a combater fenómenos perversos. Susana, enquanto atleta olímpica, alguém que esteve lá dentro, ao contrário, acho de todos nós, os atletas de hoje em dia, os aspirantes até a atletas de hoje em dia, têm mais estímulos negativos do que se tinha antigamente? Ou seja, estão muito mais sujeitos e expostos a mais coisas do que estavam no seu tempo e mesmo nas décadas seguintes? Vivemos num mundo globalizado, logo a começar. Depois, a informação e o acesso a ela é completamente diferente. Existe também uma facilidade e um facilitismo associado a muitas áreas da nossa sociedade, não especificamente ligado ao desporto. O que é que isto faz? Faz com que eu tenha uma dúvida ou quero saber qualquer coisa, basta ir ao ChatGPT, não é? E, portanto, se as pessoas usam as ferramentas para o bem e para o mal, nós voltamos à mesma conversa, que é a minha capacidade de discernimento, de ser bem formada e educada para poder tomar essas decisões. E os jovens, como são expostos a todo o tipo de estímulos, nós temos essa responsabilidade de os ajudar, de encaminhar para que possam tomar as decisões mais corretas, ou pelo menos que se sintam mal ou com um peso na consciência quando estão conscientemente à procura de uma batota para poder atingir um determinado fim. Portanto, a resposta é sim. Obviamente que neste mundo globalizado de tecnologia e com tanta facilidade de acesso à informação que está na palma da mão do telefone, é natural que exista essa influência. Mas pronto, lá está, mais uma vez, o papel dos treinadores, o papel dos dirigentes, porque estão mais próximos do dia-a-dia dos atletas, é crucial. E, óbvio, não nos podemos esquecer das famílias, não é? Apesar de termos muitas famílias, algumas, não é, que são destruturadas e ou nem sequer tão sensíveis para a temática, muitas estão. E, portanto, como nós também vivemos em comunidade, aqui é natural que uma intervenção diária de um treinador faz toda a diferença. Portanto, nós quando pensamos nos atletas e os atletas que sofrem imensas pressões,
pressões do lado financeiro, pressões do lado dos patrocinadores, do lado dos governos, do lado de todos os lados, dos clubes, dos amigos, até às vezes só para mostrar, não é? Porque tudo isto também vive de uma certa percepção e é óbvio que estamos a falar de pessoas que querem fazer o seu trabalho para mostrar a sua melhor versão. E era aquilo que eu fazia quando era atleta. Eu treinava todos os dias, não era a pensar numa medalha, mas era a pensar o que é que eu posso fazer hoje para ser melhor que ontem, por forma a que amanhã consiga ter um resultado melhor. E era sempre essa busca e essa insatisfação constante que me motivava ao trabalho diário, mesmo quando não me apetecia, mesmo quando estava a chuva, mesmo quando estava lesionada e queria arranjar maneiras para poder contornar a lesão, recuperar mais rápido. E é nesse momento de stress e de grande exigência, com pressões gigantes, que muitos atletas cedem à tentação de procurar como é que eu consigo chegar lá mais rápido. E às vezes essa pergunta tem respostas que podem não ser as respostas que nós gostaríamos que fossem. Às vezes, ok, não é a pílula milagrosa, mas é o processo, é a maneira de atingir o fim, não é a todo custo, mas é porque eu estou a sofrer e quero sair deste ciclo de sofrimento e quero, sei que se conseguir conquistar determinado objetivo, determinado resultado, medalha, etc., ou for a um campeonato, ser chamada à seleção, a minha vida vai mudar. E, portanto, esta tentação acontece, não há ninguém que não sofra. Portanto, volto ao princípio da minha resposta, que é, temos que ser nós, os adultos na sala, junto dos mais jovens, a passar a mensagem com os exemplos, com as boas práticas e fazer com que as coisas se conjuguem sem que haja uma especialização precoce, por exemplo, porque depois a procura do resultado é sempre tudo em contrarrelógio, lesões aparecem mais rápido e, em vez de estarmos a treinar e a desenvolver pessoas, estamos a trabalhar com máquinas e bonecos e não há ninguém que goste de sentir isso. Portanto, eu creio que não é fácil e é muito complexo. Por isso é que é muito importante formar e capacitar os treinadores e as pessoas que estão a trabalhar no desporto. José, enquanto alguém que se senta à mesa onde se tomam muitas decisões e a mesas importantes, estes Enhanced Games foram interpretados ou foram olhados com alguma desvalorização, ou seja, a ideia de que não importava assim tanto, ou com um sinal de alerta e com alguma preocupação? Bom, em relação a essa pergunta muito direta, eu acho que há uma recusa clara, digamos, uma sanção, uma visão negativa desse tipo de jogos. A questão é qual é a abordagem mais adequada. A primeira, penso que foi, vamos ver acontecer e vamos perceber que o impacto, a presença, o número de atletas, o número de países é significativamente baixo, com o risco de poder crescer em edições futuras. Mas esse sinal é um sinal que, mesmo sem qualquer atitude mais intensa, se o resultado foi a presença de aquele conjunto de atletas, digamos, uma projeção mediática reduzida, provavelmente esse ignorar pode ter sido o passo certo nesta altura. Conjunturalmente, assim, todas as decisões são tomadas com base no conjunto de percepções e, portanto, essa percepção foi: não vamos fazer um barulho enorme à volta disto, porque fazer barulho vai provavelmente potenciar maior interesse e maior visibilidade para esses jogos. E, portanto, foi este o caminho percorrido. A recusa é óbvia, a crítica é evidente, nessa matéria, por exemplo, a Agência Mundial de Antidopagem, ainda na última Assembleia Geral dos Comitês Olímpicos Europeus, o Gilor esteve lá a apresentar, digamos, o trabalho feito pela agência, e estamos outra vez centrados na preocupação do controle de antidopagem pré-jogos, ou seja, investir, apoiar mais os Comitês Olímpicos Nacionais para que haja uma atenção especial aos atletas antes da partida para os jogos, nos períodos de preparação. Enfim, obviamente que sim, nós todos sabemos as regras que existem, mas é esse o esforço maior, mais intenso por parte da Agência Mundial de Antidopagem. Eu queria dizer só mais uma nota, que é a seguinte:
Nós falámos aqui desta questão financeira, que é sempre uma atração, e os atletas também vão por aí. Há uma outra dimensão financeira que eu gostava de falar. É muito importante, para mim, uma nota relevante, é chamada, para mim, a relevância da reputação das organizações desportivas. Se as organizações desportivas seguem princípios de boa governação, se preocupam com a transparência, com a tomada de medidas que sejam protetoras da sua modalidade, da sua, digamos, do desporto em geral, isso permite que os apoios financeiros venham a acontecer de uma forma mais clara. Todos nós vimos que quando os casos de corrupção evidentes apareceram na FIFA, a forma como os patrocinadores foram saindo, porque não querem, obviamente, estar associados a uma organização desportiva que não segue um conjunto de princípios de boa governação. E por isso, é também esta preocupação de criar a boa governação, digamos, de ter esses princípios, de ter os atletas enquadrados em federações nacionais, europeias, internacionais, que respeitam esse conjunto de princípios, que lhes dá também a possibilidade de terem mais recursos financeiros e, com isso, fazer desenvolver a sua modalidade, que é obviamente, o princípio de cada uma destas federações. Portanto, esta lógica, digamos, é dinheiro fácil e é rápido e vamos aqui investir nesta área para poder dar, digamos, este tipo de prémios aos atletas. Por outro lado, vamos proteger, vamos saber ser capazes de ter umas organizações desportivas responsáveis, transparentes e fiáveis, para que elas consigam obter o financiamento que lhes permita viver e desenvolver a sua modalidade. Alexandre, tocando aqui um bocadinho na ferida e olhando por outro lado, estes jogos que surgiram agora, esta nova abordagem do desporto, também pode querer dizer que o Comitê Olímpico Internacional está a fazer algo que não é certo, ou não está a fazer tudo aquilo que pode em relação aos atletas? Ou seja, pode haver aqui uma responsabilidade daquilo que nós achamos ou dizemos que é o desporto correto e que segue os valores fundamentais do desporto? Eu não diria isso. Eu acho que o Comitê Olímpico Internacional tem vindo a fazer um trabalho bastante interessante nas últimas décadas. Agora, naturalmente, que qualquer organização desportiva, nomeadamente o COI, tem que estar atenta ao dinamismo, não é? E é inevitável tentar perceber os riscos que se podem causar àquilo que se dava como adquirido. Portanto, é importante que as organizações internacionais, nomeadamente o COI, perceba que o modelo tradicional, aos poucos, não diria que fica esgotado, e esperemos que nunca fique esgotado, mas que o modelo tradicional está a sofrer algumas erosões. E, portanto, nada como aqueles que sempre estiveram numa realidade, perceberem que ao lado há muitas realidades paralelas, e o conceito de paralelo volta a insistir nele, paralelo porque começam a emergir e há novos consumidores. Se há novos consumidores, eu sei que também é muito polémica a questão dos esportes, mas quando o COI, e aqui aí talvez ainda não tenha tido uma posição verdadeiramente, totalmente assente, tem andado um pouco a perceber o momento para tomar uma decisão definitiva sobre isso, daquilo que eu avalio de fora. Mas os esportes, quando aparecem os esportes, e o COI cria uma comissão dedicada aos esportes, o COI responder a uma necessidade, que é também uma necessidade do mercado. Pode até não concordar com ela, mas eu considero, até do ponto de vista da governança, que é positivo criar no seu seio uma comissão que vá reagir a uma realidade paralela que pode minar o próprio sistema. Portanto, isso é inteligente da parte do COI. Estar atento e criar mais atração para os novos consumidores. Há uns anos, o grande mentor desses Nantes Games, eu vi há 4 ou 5 anos, que ele deu uma entrevista à CNN Internacional, penso eu, e qual foi o argumento que ele, na altura, utilizou? Até com muito sarcasmo. Nós queremos acabar com os Jogos Olímpicos que são boring. O que ele estava a tentar dizer é que quem quiser viver os nossos Jogos, e depois acabou por ser um fracasso, e ainda bem, quem quiser ver os nossos Jogos vai ver algo que tem atratividade. E os outros
que existem atualmente não cativam. Portanto, se calhar este mal, esta ferida, usando a sua palavra, vai ajudar o COI ainda a maximizar um produto que é absolutamente único e que se quer que seja eternamente do mundo olímpico. Manuel, o desporto vive o seu momento mais desafiante e transformador das últimas décadas? Qual seria o momento? É uma pergunta. Se este momento é o momento mais transformador do desporto e mais desafiante também das últimas décadas? Este momento é muito interessante. Seguindo um pouco aqui a linha de pensamento do Alexandre, a questão do Comitê Olímpico Internacional. Eu acho que está a haver, nos últimos dias, neste momento está a decorrer a 140ª Assembleia do Comitê Olímpico Internacional e as posições que o Comitê Olímpico Internacional está a tomar estão a dar uma volta muito interessante e favorável, do meu ponto de vista, ao desenvolvimento do desporto e, nomeadamente, a proteção dos atletas olímpicos. 3 pontos. Primeiro, a questão dos esportes, que é uma coisa que eu contesto vivamente, detesto. A nova Presidente tirou o tapete a essa estrutura, tirou o tapete, é a expressão, contrariando aquilo que o Presidente anterior, o Thomas Bach, tinha feito do negócio com a Arábia Saudita, que, como se sabe, é um paraíso do ponto de vista dos direitos humanos, numa atividade chamada sport washing, que é uma lavandaria de más práticas sociais e humanas, canalizando verbas e tentativa de prestígio através da prática desportiva. É esse o sport washing. E, nesse pacote do sport washing da Arábia Saudita e de outros países do Médio Oriente, o Thomas Bach ia organizar os Jogos Olímpicos dos esportes, que é um disparate monumental. O desporto existe na passagem do jogo para o desporto com 3 pilares. A regra, a universalização da regra, a organização, federações, clubes, etc., e a atividade física. E então, isso é a base do movimento olímpico. E estavam a pôr... Primeiro, a nova Presidente tirou o tapete a essas comissões dos esportes. Segundo, fez ontem ou anteontem uma declaração interessantíssima sobre a política que tem que sair do desporto. Já basta o que se está a passar no Campeonato do Mundo de Futebol, em que o Trump até propunha a saída do Irão e a entrada da Itália, que isto é uma coisa de uma interferência na autonomia do movimento associativo, uma coisa impensável. Terceiro ponto. Eu já tinha desconfiado que havia ali qualquer coisa, que solução é que ela iria encontrar. Quando ela disse, numa determinada entrevista, que a questão dos prémios olímpicos aos medalhados não podia ser bem assim, o que interessava era o percurso. E ontem foi decidido dar $10 mil a cada atleta olímpico. Portanto, há aqui 3 passos. Os esportes, o apoio aos atletas olímpicos financeiro e ao pós-carreira, que é uma questão que tens falado muito e lutado. Portanto, foi específico. Ela falou especificamente também do pós-carreira. Ora bem, para um atleta, digamos, europeu ou norte-americano, $10 mil provavelmente não ajuda no percurso. Mas um atleta da América Latina, ou da África, ou da Ásia, seguramente é uma ajuda muito grande. E dos milhões que o Comitê Olímpico ganha com marketing, etc., e transmissões televisivas, uma parte substancial é para isso. Portanto, tirou o tapete aos esportes, deu dinheiro aos atletas, está a dizer política fora do desporto, tem o meu apoio. Bem, haveria agora aqui um pequeno espaço para perguntas. Não sei se alguém tem uma pergunta para o nosso painel. Força. Obrigado. Eu queria pôr aqui
Falando ainda nos Inês Games, há aqui um tema que raramente é abordado, mas eu, na qualidade de treinador, foi das coisas que dei maior atenção ao que lá estava a passar. Olhei para os resultados. E fazendo uma análise estatística entre aquilo que são os resultados obtidos nos Jogos Olímpicos e os resultados obtidos pela generalidade dos atletas do Inês Games, não há diferenças significativas. Isto é um dado preocupante. É um dado preocupante que merece uma análise profunda para lá de tudo aquilo que aqui a mesa discutiu. Foi um flop, todos nós sabemos. Foi financeiro. Os próprios organizadores disseram que tinham que repensar muito bem no modelo. Então, o Trump foi daqueles que mais se insurgiu pelo facto dos americanos não terem aderido àquilo que ele estava a organizar. Gastaram milhões de dólares por uma coisa que depois não tiveram retorno. Mas, a mim, foram os resultados. Olhei e, fazendo essas estatísticas, é preocupante que não haja... Houve um recorde do mundo. Tinha que ser logo da minha modalidade, a natação, que vergonha, meu Deus. Um recorde do mundo. O resto dos resultados, o que é que se quer dizer? Não sei. Alguém quer comentar? Além do mais, há outra figura muito importante nisso do antidoping, que é a formação, que é a nova geração de treinadores que Portugal tem vivido nos últimos anos. E essa nova geração dos treinadores que tem transformado qualitativamente a formação dos atletas. Porque quem está diariamente, como disse a Susana, quem está diariamente com os atletas, horas e horas, mais tempo com os atletas do que tem com a família, são os treinadores. E a figura mais importante, as intervenções mais importantes e as transformações mais significativas para que os atletas tenham uma atitude anti-doping é o treinador. Pese embora seja cada vez mais difícil, as organizações internacionais tornem cada vez mais difícil a possibilidade de uma pessoa participar nos Jogos Olímpicos ou num Campeonato do Mundo, etc, etc, etc. O que é um desafio para uma exigência de superação todos os dias, a todo o momento. Isto é, há aqui uma contradição social. Controla-se o doping, mas existe, ao querer reduzir o número de participantes nos Jogos Olímpicos, o que é que fizeram para Los Angeles? Os mínimos de acesso, de qualificação, etc., são altamente complexos e de uma dificuldade exagerada em muitos dos casos. Obrigado. Alguém quer comentar? Acho que sim. Acho que tem de ser. Mas o professor fez a pergunta, mas sabe a resposta, não é? Portanto, eu diria que, como se diz, é uma retórica, quer dizer, é óbvio que preocupou-nos a todos. Preocupou-nos a todos. Mas também eu estava na expectativa para perceber, e, efetivamente, a minha modalidade, o atletismo, pronto, seria ainda mais mensurável, a minha e a sua, não é? Que são aquelas que são os números do cronómetro que trabalha aqui a força toda. É muito difícil nós sermos indiferentes à situação e perceber que o sistema de controle doping e de controle da toma das substâncias e de utilização de métodos proibidos provavelmente tem que ser ainda mais exigente nos períodos fora de competição, por um lado. Por outro, esta é a velha história que a ciência anda mais rápido ainda do que as questões legais e tudo o que é o sistema, porque sabemos que isto da procura incessante pela pequena diferença que faz e o investimento que não só as farmacêuticas, mas a área da ciência faz, é gigante, porque depois utilizam determinados dados e determinadas investigações que fazem e estudos para depois aplicar noutras áreas, nomeadamente na saúde, e utilizam os atletas como não queria chamar ratos de laboratório, mas quase. Não é? E isso preocupa-nos imenso. Por outro lado, nós atletas, e eu falo por mim na primeira pessoa, mas sei que os meus colegas pensam igual, utilizamos a ciência e somos aliados da ciência porque nos ajuda não só a proteger-nos em termos de corpo e mente,
porque estamos sempre à procura da última inovação e daquilo que nos ajuda a ser melhor de todos os dias, mas depois também está na nossa capacidade e consciência de decidir: eu quero seguir este rumo ou não quero. Porque o doping é uma coisa tão complexa que nós, ao alterarmos a culpa, digamos assim, e colocar todo o ónus em cima do atleta, não é justo, porque sabemos de casos que existem atletas que são totalmente manipulados e são enganados, e temos situações dramáticas, não é? Portanto, há de tudo. Mas, efetivamente, eu sou a primeira responsável que aquilo que eu escolho. Eu posso estar a tomar qualquer coisa, a pensar e a fazer aqui uma toma de um determinado suplemento, que, afinal de contas, não é. E foi-me garantido pelo médico em quem eu confio que era. Quer dizer, isto acontece. E nós temos histórias e conhecemos histórias deste género. Portanto, esta temática é muito complexa de fazer uma regra, e o mais simples é essa. Eu sou responsável por aquilo que entra na minha boca. Ponto. Em sentido figurado, no meu organismo, como é óbvio. Pronto. Sei, claro, força. Se calhar um microfone ali atrás. Boa noite. Primeiro gostaria de cumprimentar e quero também parabenizar todos os expositores pela brilhante intervenção, elementos muito sólidos que foram trazidos. Parabenizar a mediadora também, que fez perguntas muito pertinentes. Aprendi muito aqui hoje e me chamou a atenção essa questão, quando tem o poder, né, e o dinheiro em jogo, como o movimento desportivo ele está sempre sendo desafiado. Esse Enhanced Games, quando fui pesquisar ali, a empresa do Donald Trump Jr., que é uma das apoiadoras, uma empresa de biotecnologia, outro dono da PayPal. Ou seja, e você tem os atletas que são submetidos a isso, né, que são estimulados e incentivados, e alguns cedem a essa tentação. E dentro dessa perspectiva, como o poder, né, exerce esse malefício e como o movimento esportivo ele tem que estar sempre apto a combater isso, eu indagaria se também, dentro desse contexto, como vocês veem as apostas, as bets. É algo que no Brasil está tendo um movimento muito complicado. Eu não sou contra as apostas, absolutamente, até porque as apostas existem desde Roma Antiga, desde que a civilização existe. Então, você tem que regulamentar, trazer, né, tirar do submundo, né, e trazer para a legalidade. Agora, é preciso que hajam campanhas educativas, que eu particularmente vejo pouco. E hoje, por exemplo, no Brasil você tem hoje uma transmissão da Copa do Mundo por entidades privadas patrocinadas por bets, que desbancaram, inclusive, as tradicionais emissoras que faziam essa transmissão. Então, dentro dessa questão da ética, né, e de todos esses princípios do desporto, gostaria de saber se existe também essa preocupação. Fui até ver, a bet não tem nada a ver com Enhanced Games, né, mas se é uma preocupação também e está dentro desse desafio. Obrigado. Bem, temos 4 minutos para esta resposta. Não sei se alguém quer agarrar. Força. Muito rapidamente, agradecer ao Maurício a questão colocada. Quando o Maurício fala no poder e no dinheiro, de repente há pouco vocês falavam no Campeonato do Mundo e lembrar, por exemplo, como as coisas têm sempre duas faces. Quando perguntam ao Gianni Infantino, então, mas nunca houve um lucro tão grande como neste Mundial, ele diz, atenção, não se esqueçam, nós somos uma associação sem fins lucrativos. E este dinheiro não é para nós, é para reinvestir. Foi logo no início. Ontem, perguntam-lhe, então e as paulas para hidratação? Isto é puramente comercial. E a resposta dele é, nós, FIFA, não ganhamos nada com isto. Se os broadcasters ganham alguma coisa, isso já é com eles. Nós não ganhamos com isto. Ou seja, é sempre a ideia, e mesmo o facto de termos muito mais seleções do que tínhamos de antes, também, e põe em causa a saúde, que já falou aqui também, dos atletas, a resposta também é essa, é a universalidade. Portanto, há sempre um lado A e um lado B que é possível enfocar quando se junta poder e dinheiro. Quanto às apostas, sou a favor,
Acho que devem ser liberalizadas. Reconheço, obviamente, isto nunca é consensual. Há países que proibiram, há ligas de futebol que proibiram também portanto, o patrocínio associado às apostas, porque é um vício, e manifestamente é um vício. Mas se servir... É uma adição. Se for controlado e se servir do ponto de vista do financiamento do desporto, sou claramente a favor, mas naturalmente tem que ser regulado. Muitas vezes no desporto a intenção é proibir. O regular é o mais difícil, mas se calhar o regular é o mais sensato. Em relação a esta matéria também acho que é fundamental aí sim ter uma política pública clara que perceba exatamente o que é que está aqui em causa, que resolva a quantidade de apostas ilegais em que vivemos. E, de facto, essa é a solução que tem que ser encontrada. Depois, obviamente, aquelas que atuam dentro do plano legal, se devem ser ou não proibidas de patrocinar ligas de futebol, de basquete, seja do que for, enfim, já é outra questão, mas eu acho que há que resolver a questão das apostas ilegais e resolver, digamos, criando normas claras que permitam essa legalização. Sim. Agora, queria dizer duas coisas. A primeira, ao professor, porque é um treinador reputado e que é alguém que respeito muito, dar um sinal muito simples, uma promoção da minha comissão nos Comitês Olímpicos Europeus, fazermos ali, vamos criar agora um fórum para treinadores jovens de menos de 35 anos, para, não na dimensão técnica, mas na dimensão deste conjunto de valores, deste conjunto de princípios, criarmos fóruns de 2, 3 dias que possam passar um conjunto de princípios, porque são eles, normalmente estes treinadores com menos de 35 anos, que estão com os mais jovens e, portanto, podem chegar também aos jovens e às famílias para promover os valores do desporto. E, finalmente, em resposta a esta conversa acerca do Thomas Bach, da Kirsty Coventry, claramente que Thomas Bach criou a Comissão de eSports porque viu ali uma oportunidade de negócio, viu ali também o não ficar atrás. Há sempre o lado A e o lado B, que é, nós não podemos ficar fora disto, mas já agora podemos ir ali buscar umas massas valentes. E eu acho que foi essa tentação que o Thomas Bach teve, que a Kirsty Coventry imediatamente cortou, e eu acho que cortou bem. Bem, terminamos o nosso tempo. Queria agradecer aos 4, obrigada também a todos vocês e ficamos por aqui.